Shabbat Shalom, é um grande prazer estar convosco novamente para o estudo da Palavra de Deus. Nos diz no livro de Bereshit, Gênesis capítulo 2, que ao sétimo dia, depois de haver contemplado a obra de suas mãos, viu Deus que tudo era muito bom. Abençoou o dia sétimo e o santificou. Descansou nele Deus de toda a obra que criara e fizera. E nos deu esse dia como memorial da criação, um sinal da aliança entre ele e os filhos de Israel, os filhos de Jacó. Que sejamos abençoados, abertos ao aprendizado, ao alimento que vem dos céus, nesse dia que se nos apresenta. A paraxá desta semana, Hukat Balak, está no livro de Números, capítulo 9, verso 1, até Números, capítulo 25, verso 9. Ela trata a respeito à vaca vermelha, na qual manchas não deveriam existir, e que era usado no serviço do sacerdócio para a expiação dos pecados dos filhos de Israel. Mas também esta paraxá nos fala de Balaque. Balaque, um personagem muito conhecido, enviado por parte de Deus para nos ensinar algo importante, que o povo de Israel, ou sobre o povo de Israel, a maldição não se faz presente. Balaque, filho de Zippor, está em Números capítulo 22. Ele ouvira tudo o que o israelita fizera aos amorreus. Temeu muito Moabe, nos diz a palavra de Deus, porque era numeroso e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Então, o que fez Balaque, filho de Zippor? Balaque enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo dizendo: eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra e está parado defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, palavras de Balaque a Balaão, amaldiçoa-me este povo que saiu do Egito, pois mais poderoso é do que eu. Afinal de contas, venceram os amorreus. Talvez o poderei ferir e lançar fora da terra, pois eu sei que a quem tu abençoares, será abençoado. A quem tu amaldiçoares, será amaldiçoado. Então foram-se os anciãos dos moabitas e os anciãos dos midianitas, com o preço dos encantamentos nas suas mãos, e chegaram a Balaão e disseram-lhe as palavras de Balaque, palavras que vieram, como disse ao princípio, para nos ensinar. A atitude de Balaque nos ensina um comportamento inadequado no que diz respeito ao direcionamento dos descendentes de Jacó, ou aos descendentes de Jacó. E nos diz a palavra de Deus, no verso 9, e veio Deus a Balaão e disse: quem são estes homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos moabitas, os enviou dizendo: eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra, vem agora, amaldiçoa-o. Porventura poderei pelejar contra eles e expulsá-lo. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás esse povo, porquanto é bendito. Quando Deus chamou de Ur dos Caldeus, chamou Abrão, e Abrão partiu para uma terra que não sabia qual seria, Deus disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqueles que te abençoarem, benditos serão. Aqueles que te amaldiçoarem, não serão abençoados, serão malditos. Interessante que nessa passagem Balaque diz exatamente o contrário do que Deus predetermina ou define em relação às bênçãos ou maldição relacionadas aos filhos de Israel. Balaque traz Balaão e diz: amaldiçoa esse povo, porque esse povo saiu do Egito, esse povo é numeroso, esse povo é ameaçador. E Deus disse: não, esse povo é bendito. As palavras que eu disse a Abrão quando saiu de Ur dos Caldeus é que em Abrão
e mais tarde Abraão, pai de uma multidão, todas as nações da terra seriam benditas, e todos aqueles que abençoassem os filhos de Abraão, de Isaque e Jacó, seriam benditos. Mas Bilam, ou Balaão, parte naquela jornada para amaldiçoar os filhos de Israel. Nós temos aquela história muito interessante em que ele açoita o seu animal, a mula. Quando a mula se apercebe que os exércitos de Deus circundavam os acampamentos dos israelitas e cuidavam dos filhos de Abraão. Uma canção muito linda, muito interessante, importante, que nos ensina. A cada Shabat cantamos e entoamos as letras da canção que traz o título Matovo. A canção diz: Matovo, Ohalecha Yaakov, Mishkenoterra Israel, Vani berov hasdecha avoveterra, Eshtachave el Elchal kodshecha beiraterra. A canção diz: quão belas são as tuas tendas, ó Jacó, as tuas moradas, ó Israel. E eu, confiado na multidão da tua misericórdia, entrarei à tua casa, prostrar-me-ei ante o teu sagrado santuário, estando cheio do teu temor. Acrescenta mais essa canção que faz parte da liturgia judaica: Eterno, eu amei a morada da tua casa, e o lugar onde habita a tua glória, e abençoarei diante de ti, ó Eterno, meu feitor. Seja, ó Eterno, esta hora da minha prece, hora favorável perante ti, ó Deus, ouve-me com a multidão da tua misericórdia. Responde-me com a verdade da tua salvação. Matovo, quão belas. Assim se descreve a tenda de Israel, os acampamentos de Israel, o povo que Deus formou a partir de Abrão, mais tarde Abraão, Isaque e Jacó. Deus disse: aqueles que te abençoarem serão abençoados. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, existe da parte de Deus um compromisso em abençoar as nações que se aproximam do povo de Israel. Das nações que reconhecem em Israel o desejo ardente, a esperança vívida de mantenimento desta relação salutar e deste vínculo com o Deus soberano. Deus chama Israel de esposa. Em muitas passagens nos é dito que Israel errou e é apresentado como uma mulher adúltera. Quando Israel se mistura entre outras nações e deixa de apresentar a devida gratidão e reconhecimento ao Deus que tirou Abrão de Ur dos Caldeus, Deus enxerga como um ato de adultério. Até onde estaríamos dispostos a ir para conservar a nossa pureza? No livro de Neemias, no capítulo 13, Neemias, preocupado com a mistura dos povos, semelhantemente ao que aconteceu posterior à Torre de Babel, Neemias chegou a arrancar o cabelo de alguns homens israelitas porque eles se casavam com mulheres que não pertenciam à nação. E os seus filhos falavam meio judaico, meio asdodita. A preocupação com a linhagem e o entendimento da identidade de Deus relacionada com o povo a quem ele disse: tu és o meu povo, é de suma importância para uma plena valorização do conceito relação entre marido e mulher, entre a relação de um pai para com um filho. Deus amou o povo de Israel, providenciou desde o princípio os meios para que essa nação se incumbisse de levar a mensagem, a Torá, o aprendizado, o ensino a todas as demais nações e propiciar às demais nações o acesso à salvação nos méritos de Yeshua, o nosso Mashiach. Fato é que Yeshua na Brit Hadashah dizia àqueles que o seguiam, e estes israelitas:
antes de Abraão eu sou. Abraão, quando estava para sacrificar Isaque, e Deus interveio através da voz que disse: não levantes a mão sobre o moço. Abraão olhou ao lado e viu o animal de sacrifício enroscado sobre o arbusto. Aquele animal representa Yeshua. Deus providencia e nos propicia os meios de salvação. Do jardim do Éden, um rio fluía para fora dos portões, enquanto os querubins guardavam o acesso para que o homem não comesse do fruto da árvore da vida e vivesse a eternidade em pecado. Este mesmo rio se nos apresenta no livro de Apocalipse, capítulo 22, como um rio que passa pela cidade, tendo de um lado e de outro lado a árvore da vida para a saúde das nações. Este mesmo rio se nos apresenta na entrada do povo de Israel, na terra que mana leite e mel, quando as águas do rio Jordão, de acordo com os escritos de Josué, se abriram para que o povo passasse em seco e entrassem, de certa forma, levando a arca junto deles, no próprio jardim do Éden. Nós temos, de um lado, a morte dos egípcios, quando o povo pressionado estava às margens do Mar Vermelho, e Moisés clamando a Deus: e agora, Senhor, o que eu faço? Os egípcios estão atrás de nós. Deus disse: por que você clama para mim? Diz para o povo marchar. E o povo atravessou o Mar Vermelho em seco, enquanto os egípcios, suas carruagens, seus soldados foram engolidos e mortos no mar. De forma semelhante, mas com um reflexo da realidade de salvação, o povo de Israel, ao adentrar as terras de Canaã, atravessou em seco quando o rio Jordão se abriu. De certa forma, então, nos é compreendido que o rio Jordão abriu as portas para o jardim do Éden, para a terra prometida àquele homem chamado de Ur dos Caldeus, para a promessa feita a Isaque: em ti será chamada a descendência, para a promessa feita a Jacó, como fora feita também a Abraão. E o que nos cabe dizer em relação a Balaão dentro desta paraxá? Balaão sabia que nenhum encantamento, de nenhuma forma, poderia ser assimilado pelo povo de Israel, e nenhum feitiço comprometeria a afeição e o amor que o povo de Israel traz pelo Deus soberano. Aquele que desde o princípio amou o homem, que proveu um cordeiro desde a fundação do mundo, para salvação e para resgate de toda a humanidade. Assim é o Deus de Abraão. Que Ele possa te abençoar sempre, e que nós possamos dar o devido valor ao jardim do Éden. Mais que isso, a Yeshua que nos provê a salvação, quando purificados pela água na Tevilá, somos revestidos dele, o Salvador, o Cordeiro, morto desde a fundação do mundo. Shalom Aleichem Lehitraot. Até a próxima oportunidade. A Congregação Israelita da Nova Aliança em Curitiba agradece à Rede Super de Televisão e à direção da PIB Curitiba por esta oportunidade, certos de que o Eterno nosso Deus abençoará aqueles que abençoam o seu povo Israel.